próximo método, né, a próxima técnica é a técnica AIDA, o método AIDA, né? Eu digo que é um método porque você pode trabalhar com ele em todas as etapas da venda. Fazer uma venda de começo a fim utilizando essas técnicas, né? Assim como no SPIN e assim como no IES que a gente viu. Essa aqui eu acho que é o método mais antigo que existe, é de 1899. Foi esse Elmo Leves aí, que foi um publicitário que foi o primeiro a criar, acho que talvez provavelmente foi o primeiro estrutura de propaganda, de marketing criada. E funciona até hoje. Então, a AIDA são iniciais, né? É acrônimo que chama, né? De atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, você desperta a atenção do cliente em relação ao seu produto, seu serviço, desenvolve o interesse em função dessa atenção que você criou, para que se crie um desejo em relação a esse produto, a esse serviço, e leve o cliente a uma ação, que é a ação de comprar. Se for no marketing, pode ser clicar para ver um site, para ver uma página, mas o resultado final sempre vai levar a uma compra, né? A aquisição de algo. Então vamos falar de cada uma dessas etapas, começando com a atenção. Como conquistar a atenção do lead? Geralmente se faz isso com uma isca, é que nem pescaria. Tu bota uma minhoquinha no anzol e joga na água. É uma isca. O peixe vai morder, a hora que o peixe morder, tu pesca ele. No processo de marketing, de captação, de prospecção, é muito parecido, né? Uma pescaria. Tá pescando lead. Então, como é que funciona isso, né? É uma isca para atrair a atenção de uma pessoa que não está pensando sobre o seu produto. Então ela vai receber uma mensagem, uma imagem, um cartão, alguma coisa sobre o seu produto, mas ela não está pensando nisso, então tem que ser algo que chame atenção. Um bom exemplo para isso são as manchetes de notícia, né? Elas trabalham muito bem esse elemento, porque é uma frase aí de 2 segundos, que é o tempo que você tem para capturar a atenção de uma pessoa. Então tem uma frase ou uma pergunta que chame a atenção. Uma frase curta, tipo manchete, né? E essa frase ela vai conectar com uma necessidade, com um anseio, com um problema dessa pessoa, para despertar uma curiosidade sobre ela em relação ao que você mostrou ali, certo? Como é que a gente faz isso, né? Trabalha com os 4 P's da atenção, que são a persona, problema, proposta e palavras. O que é persona? É o perfil geral do seu público, do perfil do comprador, o perfil do público comprador do seu produto, do seu serviço. É sexo, idade, hábitos, características, lugares que gosta de visitar, sites que gosta de visitar, coisas que gosta de comprar, ou seja, é mais ou menos um histórico geral do seu público, né? Seria a persona. O problema, qual é que é a dor, qual é que é a aspiração que essa pessoa tem, né? Qual é a ansiedade dessa pessoa, qual é a necessidade que você pode resolver para essa pessoa. Então isso tem que estar sempre conectado com o teu produto, com a tua solução, né? A proposta é o que você vai propor, o que você vai oferecer, ou seja, como o seu produto, como o seu serviço vai resolver esse problema, esse anseio. Tá? E o 4º item são as palavras. Qual é o vocabulário das pessoas que têm esse problema, que estão nesse ambiente? Tá? Qual é a palavra que ela utiliza quando está conversando sobre isso? Sobre esse problema, sobre esse anseio, sobre essa necessidade, sobre o que ela quer. Tá? Então, com base nisso, a gente vai formular uma frase de 2 segundos para capturar a atenção da pessoa em relação ao nosso serviço, ao nosso produto. Então, quais são as palavras que essa pessoa usa para falar do problema que eu vou apresentar uma proposta para resolver? Basicamente é isso a atenção. Aqui tem um exemplo, aqui em azul vai sempre aparecer um exemplo relacionado à dieta, a pessoa que quer emagrecer. Você sabia que pessoas que fazem dietas engordam mais depois? Então, se uma pessoa quer emagrecer, a palavra dieta é uma palavra que está no vocabulário dela. Eu deve estar olhando dieta, né? Então, a partir daí, e o problema dela é que ela já viu certamente, ou até ela já passou por isso, de emagrecer e engordar de novo. Então, conectou diretamente com a dor dela, o problema dela. Certo? É uma frase curta.
Então é uma maneira de atrair atenção. Como é que a gente vai fazer isso com os imóveis, com os produtos? Tá? Aí a gente tem que analisar isso a cada produto que a gente for ofertar. Segunda etapa, interesse. Como manter o interesse após conquistar a atenção? Então, eu fiz uma chamada, a pessoa despertou interesse, ela quer saber mais sobre aquilo, agora eu tenho que apresentar o produto. Tá? Quando eu estiver nessa fase, o cliente vai sempre estar em mente a seguinte: isso importa, tem interesse para mim ou não tem interesse nenhum? Tá? Ele vai estar sempre medindo o nível de interesse em relação àquilo que você está mostrando, àquilo que você está falando. Então é uma hora que você apresenta o seu produto. Então eu preciso responder a pergunta: como eu vou resolver esse problema? E essa é a conexão que vai criar entre você e o seu produto e a pessoa. Como resolver o problema que cria conexão? Porque ela vai escutar a tua apresentação e vai dizer: essa pessoa, esse produto, essa solução pode me ajudar ou não. E a partir daí ela continua te escutando ou ela descarta. Um dos dois. Então, quais as ferramentas para manter o interesse? A mais comum de todas são as histórias, né? Todo mundo gosta de uma historinha. Então, se conseguir contar uma historinha curta e rápida, é uma maneira muito boa de conectar o teu interesse, ou a tua solução com os interesses do cliente. Testemunhos, depoimentos, né? Às vezes, colocar depoimentos direto é meio difícil. Às vezes fica muito longo. Mas você pode mencionar uma página, um local que tem vários depoimentos para ele olhar. Afirmações positivas, frases positivas em relação à tua solução, né? E provas de autenticidade. E prova social é uma prova poderosa, por isso que os depoimentos, os testemunhos são bem válidos, tá? Porque as decisões de compra, elas geralmente são emocionais, tá? E as histórias funcionam muito bem porque engajam as pessoas de maneira positiva, engajam emocionalmente, né? Você vai acompanhando aquela historinha, você se emociona com a historinha. Então aqui tem um exemplo, ó. Talvez você esteja pensando que fazer uma outra dieta seria a solução, mas no fundo você sabe que isso não funciona. Você já tentou isso antes. Que tal se você tentar reeducação alimentar, mudança de hábitos alimentares? Isso sim pode fazer uma transformação que vai durar para o resto da sua vida. Nós temos em nosso site dezenas de testemunhos de pessoas que perderam de 20 a 30 quilos e nunca mais recuperaram. Já por anos e anos essas pessoas mantêm esse mesmo peso sem voltar a engordar. Então aqui apresentou uma solução, uma proposta, reeducação alimentar. E apresentou testemunhos, prova social. Temos que aprender a fazer isso com os nossos produtos, com os nossos imóveis. Então, uma maneira de trabalhar também essa parte do interesse são os microscripts. Tá? Porque ele conecta imediatamente a pessoa a uma necessidade, a um problema, e já aponta para uma solução. É uma maneira eficaz de tentar convencer uma pessoa. Como é que a gente pode pegar uns exemplos, né? Não sei se o pessoal conhece aqui o 1001 Utilidades. Era uma frase que ficou famosa com o Bombril. A geração mais nova acho que nem conhece, né? Isso não tem preço. É uma frase que ficou bem popular nas campanhas de marketing do Mastercard. Desce redondo. Essa ainda está por aí, que é da Skol, né? A gente de vez em quando vê ela aí, Skol desce redondo. E isso também é outra que já sumiu também. Isso não é uma Brastemp. Também é outra fase, é um microscript bem popular aí, que de uma campanha de marketing muito bem feita. O segredo do microscript é que ele tem que ser curto, simples e direto. Ou seja, por quê? Para economizar processamento do cérebro. Isso acelera a decisão de quem está comprando, de quem está te ouvindo. Se fica complexo, a pessoa tem que pensar muito, ela para de prestar atenção em você, ela para de te acompanhar. Então, como a gente cria microscript? A gente começa com os 4 P's que a gente trabalhou na atenção. E a partir daquilo ali você vai encontrar qual é a ideia-chave do seu produto, qual é o seu diferencial. O que você tem de melhor em relação aos seus concorrentes? É preço, é qualidade, é resultado, é prazo, seja lá o que for. Você tem que achar aquilo que torna o teu produto único em relação aos demais. A partir dali você cria o microscript, porque ali é o que você tem para oferecer que os outros não têm. Esse é o ponto-chave. E quando você criar o microscript, 2 coisas que não podem faltar. É mencionar o problema,
Ou seja, de alguma maneira falar sobre o problema e de alguma maneira apontar para a sua solução. Então, como é que a gente vai fazer isso? Faz uma lista de ideias, testa e vai testando os microscripts nas conversas. Manda um, manda outro, vai vendo que funciona. Tá? Vai vendo que funciona. Eu coloquei um site lá da multipropriedade de Urubici, que acho que é o que está funcionando, né? Comprar pousada se tornou mais barato que pagar diária de hotel. Então aqui um exemplo de microscript relacionado à dieta que a gente está usando como modelo aqui, né? Você sabe que muitas pessoas estão perdendo peso sem fazer dieta e sem gastar dinheiro, sem tomar remédios também e sem morrer de malhar numa academia. Você gostaria de saber mais sobre isso? Eu posso te mostrar como isso pode acontecer rapidinho também. Tá? A gente vê isso aqui bem popular na internet, né? Ah, faz tudo sem sofrer. A gente sabe que tem um pouco de exagero nessas histórias todas, né? E o que eu proponho? Que a gente consiga criar microscripts mais fidedignos, mais reais. Não ficar fazendo promessa ilusória. Até porque não adianta nada. Chega na hora, depois do cliente, tu vira o enrolador, o vendedor enrolão. E a gente não quer essa imagem nem para nós, nem para nossa empresa, nem para o nosso negócio. Aqui outro exemplo. Se eu falar que existem dezenas de pessoas na minha empresa que estão ganhando em torno de X por mês, com renda extra, sem deixar o seu emprego. Você se interessaria por isso? É o microscript. É uma forma de eu apresentar o que eu faço para alguém que não me conhece. Então, aos pouquinhos a gente vai descobrindo as objeções do cliente, com base no histórico dos atendimentos, então a gente pode até antecipar objeções que são clássicas, que sempre aparecem. Então a gente pode, por exemplo, trabalhar com a objeção do cliente ou a desistência do cliente, precoce do cliente através de microscripts, tá? Desde que não se exagere e não se faça promessas falsas, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó. Aqui tem 3 microscripts, né? Eu tenho uma proposta que pode reduzir 40% os seus custos sem que você tenha que comprar equipamento extra com isso. Estaria interessado? A resposta do lead, não. Eu entendo, outro microscript, eu entendo o seu interesse, eu entendo o seu desinteresse, mas se eu te contar que isso também pode resolver o seu problema de fluxo de caixa, além de reduzir seus custos, haveria algum interesse da sua parte? O cliente continuou dizendo não. Eu entendo isso. Outro microscript, eu entendo isso. Mas você sabe que mais de 20 empresários também não estavam interessados nessas últimas 2 semanas. Mas quando eu mostrei para eles como isso funciona, eles compraram o nosso produto. Vai dar certo com todo mundo? Certamente não. Mas o que é importante observar nesses 3 microscripts aqui? Primeiro microscript, ele colocou um ponto-chave, reduzir 40% seus custos. Dos dois, a pessoa não acreditou ou não se interessou. Não quero. Aí ele colocou aqui, além de reduzir o custo, ele colocou um outro problema-chave. Além de reduzir o custo, resolve um problema de fluxo de caixa. Outro problema-chave. Fluxo de caixa. A pessoa também não se interessou ou não acreditou. Dá na mesma, né? Ele foi por uma outra questão. Prova social. Eu tenho 20 empresários que não acreditaram e compraram, depois de conhecer. Trouxe uma prova social. O cara concordou em olhar ou não? Não sei. Mas o fato é que a gente pode ter 3, 4, 5 modelinhos de microscript para lidar com o não do cliente, com aquele não inicial. É ou não é? Então, é disso que se trata. A gente criar esses pequenos roteirinhos, esses pequenos microscripts. Essa aqui é a parte do interesse. Tá, agora vamos para o desejo. O que é o desejo? O desejo é a pessoa falar dentro dela, para ela mesma. Eu quero isso, isso é para mim. Eu gostei. Cara, eu estava precisando desse negócio. Isso vai resolver meu problema. Ou seja, ela compra dentro dela. É isso que ela nunca vai te falar isso.
mas dentro dela essa aí tá batendo na cabeça dela, né? Você vê isso porque ela fica fascinada com o produto. Tá? Então, como é que a gente faz isso acontecer? Como é que desperta o desejo de compra no interessado? Como é que desperta essa coisa? Eu quero isso, isso é para mim, era isso que eu buscava. Através da imaginação. Fazer a pessoa imaginar como seria ela se desfrutando, experimentando aquela solução, aquele produto, aquele serviço. Então, quais as sensações que ela teria utilizando aquilo ali? Que ela vai obter usando o produto. Então, por exemplo, no nosso exemplo do emagrecimento, lá, imagine você usando aquela calça jeans de quando você tinha 21 anos. Tá? Ou aquele biquíni que você tem vergonha de usar agora. Que está guardado no guarda-roupa lá. Então, aí ela começa a se imaginar usufruindo do benefício que ela vai ter quando ela adquirir e aplicar esse serviço, esse produto. E o próximo passo é a ação, né? É a hora de tomar uma decisão, de ir para a ação. E essa tomada essa ação, ela pode ser uma coisa simples, se você estiver trabalhando no WhatsApp, num site, numa coisa assim, que é clique aqui, me responda agora. Pode ser uma ação de fazer uma proposta, tá? Vamos elaborar uma proposta. Pode ser uma ação de ir para contrato, de vamos fazer o contrato. Ou seja, no final das contas, a gente vai chegar no processo de fechamento, né? Depende da etapa da venda que você está, a ação é avançar para o próximo passo. Não é efetivamente fazer a venda naquela hora, mas avançar para o próximo. A ação é dar o próximo passo da venda. Mas estou conversando com o cliente, apresentei o produto, o próximo passo, marcar a visita, fazer uma reunião. Próximo passo, fazer uma proposta. Próximo passo, fazer o contrato. Próximo passo, assinar o contrato. Próximo passo, pagar a entrada. Resultado, venda feita, fechamento. Mas a gente vai sempre para o próximo passo. A gente não vai, vamos fechar a venda. Tá. E para a gente fazer esse fechamento, tem 3 pontos importantíssimos, tá? Que acontece muito nessa fase de ação, né? E eu vou chamar aqui com 3 palavras: contraste, garantia e clareza. O que é isso? É isso que vai ajudar a trazer a pessoa para a ação, para o fechamento. Contraste é eu fazer relação, por exemplo, entre custo e benefício. Tá? É aquela balancinha lá do comprar e não comprar que a gente viu no SPIN. Ele é a relação custo-benefício. Tá? Mostrar que o que ele está pagando é muito menor do que o benefício que ele vai obter. Esse benefício ele experimentou lá na fase do desejo. Se a gente não conseguiu criar isso lá, não adianta, essa fase aqui não vai funcionar. Por isso que tem que seguir o caminho, o processo, né? Você pode comparar com as tentativas que ele fez e não funcionou, tá? Os produtos que ele olhou e não gostou, os apartamentos que ele achou furada. Ele pode comparar com competidores que não dão o mesmo resultado, que não entregam a mesma qualidade. Pode dar um desconto, por exemplo, esse aqui está numa promoção, está numa oferta, ele está valendo muito menos do que vale no mercado. O importante é o cliente perceber que ele está fazendo um bom negócio, esse é o contraste. Tá? Ou seja, está abaixo do que vale. Então perceber que aquele valor que ele está pagando vai agregar tanto para a sua vida que o valor que ele está pagando é insignificante em relação a tudo aquilo que ele vai obter. Isso vai gerar um sentimento de ganho, um sentimento de urgência no negócio. Tá? Vai enfatizar isso, na verdade, né? Porque isso já foi sendo trabalhado ao longo do processo. Garantia. Sempre existe medo num processo de compra. Tá? Ainda mais quando envolve valores altos. Quanto maior o valor, maior é o medo, né? Então a gente precisa remover essas inseguranças. Tem que ter garantias. Como vai garantir esse negócio? Quais garantias, quais proteções que o cliente vai ter? Então, sei lá, no nosso caso, o histórico da construtora, a qualidade de empreendimentos que ela já entregou, às vezes visitar imóveis entregue pela construtora para a pessoa ver o nível de qualidade, às vezes algumas cláusulas de proteção no contrato. Então são coisas que se podem colocar como garantia, né? Então temos que encontrar maneiras de oferecer garantias e oferecer segurança para que o nosso cliente saiba que está fazendo um negócio seguro. Tá? E o próximo passo é clareza. Tá? Então contraste e garantia é fundamental para que gere o sentimento de ganho e o sentimento de urgência, tá? E o sentimento de segurança.
E a clareza, o que que é? O cliente tem que saber qual é o próximo passo, o que ele tem que fazer daqui para frente. Tá bom, até aqui eu cheguei, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Então eu tenho que ensinar para ele o passo a passo, para ele concluir a venda, para ele adquirir aquele produto, para ele ser o dono, para ele resolver o problema dele, né? Então é um processo simples, claro e direto, para ter um bom fechamento. Então, no nosso caso, o próximo passo é fazer a reserva, apresentar uma proposta, elaborar um contrato, validar o contrato, fazer o pagamento da entrada. Esse é o passo a passo simples. Tá? Tudo isso envolve uma série de trabalhos e dificuldades? Sim, só que isso é problema nosso. O cliente não pode saber. Para ele tudo isso é fácil. Para ele tudo isso é fácil. Tá? Esse é o nosso trabalho. Resolver essas dificuldades. E deixar bem claro para ele o que ele tem que fazer para poder comprar. Porque se começar a ficar difícil, a pessoa desiste. Complicou, a pessoa desiste. Então, resumindo, o AIDA, atenção, você tem alguns segundos, mais ou menos 2 segundos, para captar a atenção da pessoa, para que ela se interesse pelo que você tem a falar em seguida. O interesse é quando você vai mostrar a solução para o problema dele, que está relacionado à atenção que você despertou, né? Então você vai resolver uma dor, um anseio, uma necessidade, uma aspiração. Você precisa de provas ou de menção a provas, uma história curtinha para mostrar que dá o resultado que você prometeu lá na chamada de atenção. O desejo é ajudar o cliente a se imaginar usando aquele produto, aquela solução, aquele serviço, ou seja, recebendo, usufruindo os benefícios. E a ação é concluir a compra, com garantias, comparações, contratos, para que ele entenda a relação custo-benefício e a clareza para que ele saiba como efetuar a compra, o pagamento, dar o próximo passo e poder usar o produto que ele comprou. De maneira geral é isso.